os últimos 7 anos. A Bíblia nos revela 3 fases ou conjuntos de julgamentos enviados por Deus durante o período da tribulação. Essas fases separadas continuam a piorar cada vez mais conforme o cronograma avança. Apesar de existir alguma ambiguidade com alguns dos eventos da tribulação, ainda é bastante fácil ter uma noção de como tudo acontece. Vamos mergulhar e entender exatamente o que as pessoas suportarão durante o tempo da tribulação. Os 7 selos, trombetas e frascos. 7 é um número importante na Bíblia que representa a conclusão. Então, é apropriado que o fim de todas as coisas e do mundo como o conhecemos tenha usos frequentes do número 7. São 7 anos de tribulação. O anticristo reinará por 7 anos. E em termos dos julgamentos na terra, há 7 selos, 7 trombetas, 7 frascos, ou julgamentos de tigela. Esse agrupamento contínuo do número 7 reforça a ideia de que esse é realmente o fim. João é o autor do Apocalipse, escrito após uma revelação recebida de Jesus Cristo. A gente usa isso para determinar o futuro do mundo. A igreja é mencionada nos capítulos 1 a 3, com o arrebatamento da igreja provavelmente ocorrendo no Apocalipse 4. Os julgamentos que ocorrem após o arrebatamento são a maior parte do livro. Um pergaminho é mencionado no Apocalipse 5 que somente Jesus Cristo tem a autoridade para abrir. Esse pergaminho tem escrita nos 2 lados, mostrando que é um pergaminho pesado, com muita coisa acontecendo dentro dele. Além disso, ele tem 7 selos. Para abrir totalmente o rolo e expor todo o conteúdo interno, cada lacre deve ser removado. Selo número 1, um cavalo branco. Esse primeiro selo começa como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um cavaleiro é visto neste cavalo com um arco, e ele está indo para conquistar. Ele também recebe uma coroa na cabeça. Muitos acreditam que esse é o anticristo. Isso faria sentido, porque o cavaleiro do selo número 1 parece estar imitando diretamente o que recolhemos da volta de Jesus em Apocalipse 19, versículo 11. O anticristo deve estar no lugar de Cristo, então faz sentido que ele faça tudo ao seu alcance para parecer nosso Salvador. O diabo não passa de um impostor e tem inveja de Deus. Selo número 2, um cavalo vermelho. Este cavaleiro entra em cena para tirar a paz da terra. Uma grande espada é dada ao cavaleiro do cavalo vermelho. Isso simboliza a guerra. Isso é provavelmente o que Jesus está se referindo em Mateus 24, versículos 6 a 7, onde a Bíblia diz: "E ouvirão falar de guerras e rumores de guerras." Vejam que vocês não estão perturbados, pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não chegou, pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Selo número 3, um cavalo preto. Este cavaleiro está segurando um conjunto de balanças. Isso representa uma fome grave. As coisas nesse momento custarão uma quantia astronômica de dinheiro. As pessoas gastarão o salário de um dia inteiro em cestas básicas, só para sobreviver. Isso não é difícil de imaginar mesmo em nossos dias. Está ficando cada vez mais caro só para trazer as compras do mercado para casa para uma família. O custo de cada item está subindo, e o tamanho da comida que você recebe por ele está diminuindo. Imagina como as pessoas estarão com fome nessa época. Imagina se um dia inteiro de pagamento fosse para uma tigela de cereal. Imagina se um pão valesse uma semana de pagamento. Sem dúvida as pessoas estarão cansadas e miseráveis nessa época, não só devido à guerra, mas à fome. Selo número 4. Um cavalo pálido. A cor aqui traduzida como pálido pode ser pensada como o amarelo fraco ou verde. Acredita-se que a cor provoque imagens de carne doente e moribunda. Esse cavaleiro é realmente dado um nome, a morte, e o inferno dividido Hades diz que o segue. Isso, sem dúvida, está representando a grande morte que ocorrerá neste momento. Isso será aterrorizante para as pessoas que estão vivas e dificilmente se sustentarão como estão.
A morte tem a autoridade para matar 25% das pessoas na Terra com fome, armas, peste e até animais selvagens. Esta situação é realmente uma cena que será tão horrível que nenhum romance ou filme poderia pintar um quadro tão preocupante. Selo número 5. Os santos que foram mortos por sua fé em Cristo são vistos no céu. Essas pessoas recebem vestes brancas e são instruídas a descansar. Eles também são vistos implorando a Deus para que ele vingue suas mortes. O fato de vermos essas pessoas sugere que muitas pessoas serão salvas no período da tribulação. Muitas pessoas provavelmente se arrependerão e confiarão em Deus. Isso pode ser por muitas razões diferentes, sobre as quais falaremos daqui a pouco. Acho que um fator importante é certamente o fato de que toda a morte e o caos ao seu redor humilharão muitos a buscar nosso Salvador. Selo número 6. Grande terremoto e escuridão. O apóstolo João nos conta as coisas incríveis que vê em Apocalipse 6, versículos 12 a 16. Olhei quando ele abriu este sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol ficou negro como pano de saco de cabelo, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como uma figueira deixa cair seus figos tardios, quando é sacudida por um vento forte. Então o céu recuou como um pergaminho quando foi enrolado, e cada montanha e ilha foi movida para fora de seu lugar. E os reis da terra, os grandes homens, os homens ricos, os comandantes, os homens poderosos, todo escravo e todo homem livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disse aos montes e rochas: caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Um terrível terremoto faz que a terra se parta e montanhas e ilhas mudem de lugar. Um grande terremoto seria o suficiente para assustar qualquer um, mas o medo só aumenta quando as pessoas olham para cima e veem o céu desaparecendo, o sol sendo escurecido e uma lua de sangue. Como muitos desses julgamentos dos tempos finais refletem as pragas que vemos em Êxodo, essa escuridão tem uma semelhança com a escuridão que pode ser sentida que encontramos nessa história. No sexto selo, as pessoas estão realmente sentindo a escuridão que encheu a terra. Todas as pessoas vivas têm medo neste momento, tanto que estão escondidas nas rochas, implorando por uma cobertura e um escudo dos olhos de Jesus Cristo. Agora, entre o sexto e o sétimo selo, descobrimos que em Apocalipse 7, dois eventos significativos acontecem. A primeira coisa que vemos é que 144.000 homens dos filhos de Israel são selados. Observe que esses israelitas nascerão de novo. Diz que eles são servos de Deus. Eu acredito que esses 144.000 homens acabam por pregar o Evangelho e ser um testemunho para os que ainda estão vivos na terra. Acontece que, no mesmo capítulo, imediatamente após visto o selo dos 144.000 homens, vemos uma multidão de pessoas chegando no céu. Esse é o segundo evento significativo. Apocalipse 7, versículo 9 a 10 diz: depois disso eu olhei, e vejam, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com roupas brancas, com ramos de palmeiras em suas mãos, e gritando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se senta no trono, e ao Cordeiro. É um número tão grande de pessoas chegando ao céu, que ninguém pode sequer contar. Aqui, é um bom lugar para falar sobre a salvação durante a tribulação. Apesar de que muitas pessoas, claro, vão morrer durante estes 7 anos, a Escritura também nos diz que muitos serão salvos. Penso que há vários fatores que causam isso. Um deles, claro, são os 144.000 filhos de Israel. Outra razão é que a destruição ao redor deles os humilhou a um ponto de arrependimento, como acabei de mencionar. Outro fator que acredito que vai afetar as pessoas é elas lerem a palavra de Deus ou lembrar de cristãos que tiveram influência em suas vidas. Tenho certeza de que, embora o anticristo esteja no poder e tente acabar com os verdadeiros cristãos, acredito que a palavra de Deus estará disponível para as pessoas lerem, mesmo que em apenas fragmentos, e isso proporcionará não apenas esperança, mas também as boas novas da redenção por meio de Jesus Cristo e o fim de seu sofrimento.
Talvez os livros, artigos, cartas, poesias e outras obras de arte que glorificam a Deus sejam deixados para trás do arrebatamento, e isso terá um impacto em muitas pessoas sendo salvas, mesmo após o arrebatamento. O último fator é o que a Bíblia chama de duas testemunhas. Eles são apresentados em Apocalipse 11, e sem dúvida, terão um papel significativo nas pessoas que vêm a Cristo durante a tribulação. Eles são martirizados no mesmo capítulo, causando celebração das pessoas ainda vivas, mas a alegria é interrompida, porque pouco depois, as duas testemunhas são ressuscitadas por Deus. Sétimo selo. Este selo se desdobra e há um silêncio de meia hora no céu. Está tudo quieto. Isso não parece grave, mas é a calmaria antes da tempestade. Este é o selo final, que se abre para dar início à segunda face do julgamento de Deus. O silêncio é um tempo de lembrança diante de Deus das orações de seus amados santos. Deus se lembra de cada última lágrima e de cada última oração de cada santo que já andou na terra. Cada dor, cada luta, cada memória dolorosa que criamos, Deus se lembra. Deus corrigirá tudo um dia, e esse é seu foco na tribulação. Raios, trovões e outro terremoto ainda atingem, enquanto os selos são eliminados e as trombetas começam. Agora para os julgamentos da trombeta. Trombeta número 1. O que é pior que granizo? Granizo que é fogo. O que é pior que granizo de fogo? Granizo de fogo misturado com sangue. Isso é o que acontece aqui na primeira trombeta. Isso causa 1/3 da terra completamente queimada num estalar de dedos. Trombeta número 2. Apocalipse 8 verso 8 diz: O segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como uma grande montanha queimando com fogo foi lançada ao mar, e 1/3 do mar se tornou sangue. Não podemos saber com certeza, mas muitos acreditam que é bem possível que seja um vulcão que foi arrancado da terra e jogado no mar. Isso não causa apenas um vapor, e então se dissipa. Isso tem algum tipo de ação sobrenatural que acontece. Este vulcão, ou o que quer que seja que é jogado no oceano, faz com que o oceano se torne sangue. Note que o oceano não vira apenas vermelho ou parece sangue, ele diz que o oceano realmente se torna sangue. Por causa disso, 1/3 das criaturas marinhas morre, e 1/3 dos navios no mar é destruído. Terceiro trombeta. Uma grande estrela que muitos acreditam ser um asteroide em chamas, cai do céu e cai na terra. Isso cai em 1/3 dos rios e nascentes. Isso recai na água potável fresca. Essa estrela se chama absinto, e muitas pessoas morrem por beber essa água que fica amarga. Quarto trombeta. Isso é bem parecido com o selo número 6 que provoca a escuridão. Esta trombeta provoca ainda mais escuridão do que existia antes. 1/3 do sol é atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Isso faz com que o dia e a noite produzam 33% menos luz do que já estão produzindo nesse ponto. De novo, como vemos através da tribulação, as coisas continuam ficando cada vez mais escuras, literal e metaforicamente. Trompete número 5. Essa trombeta faz com que uma estrela caia do céu, sendo acreditada ser um demônio, ou talvez o próprio Satanás. Ele recebe uma chave para o inferno, onde ele abre um portal. Fumaça sai como uma fornalha, seguida por gafanhotos que são muito piores do que os gafanhotos que vemos no livro de Êxodo. Esses gafanhotos começam a machucar todas as plantas, e quem não tem o selo de Deus, como os 144.000 que vimos. Eles atormentam os vivos por 5 meses, e a dor que causam é como ser picado por um escorpião. Eles não podem matar ninguém, o que é tortura, porque a Bíblia nos diz que, naqueles dias, as pessoas desejarão morrer, mas não poderão escolher a saída fácil. De certa forma, isso prenuncia o inferno. O inferno será um tormento eterno e consciente, que nunca termina e nunca pode ser escapado. Que isso sirva de alerta para quem não for salvo. Essa não precisa ser a sua realidade. Você pode escapar passando por isso se invocar Cristo para salvá-lo. Cristãos,
devemos avisar os outros para escaparem não só da tribulação, mas também de uma eternidade no inferno, sendo atormentados e separados do amor de Deus. No sexto evento, os 4 anjos presos no rio Eufrates são libertados. São demônios que foram preparados por Deus para este exato momento. Lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, e seus cavalos têm a capacidade de liberar fogo, enxofre e fumaça de suas bocas. 1/3 da população é morta. A quantidade de pessoas que restam na Terra continua diminuindo. Depois de todos os 3 acontecimentos horríveis que ocorreram até agora, como agirão as pessoas restantes na Terra? Apocalipse 9, versículo 20 e 21 nos diz: o resto da humanidade, que não foi morto por essas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos, nem desistiu de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir ou andar. Tampouco se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual ou de seus roubos. Mesmo diante da morte e da tristeza, muitas pessoas escolherão rejeitar a Deus e abraçar a própria maldade que está provocando o julgamento. É muito triste. O que podemos aprender com isso é que a natureza humana tem um desejo muito forte de se apegar ao próprio pecado, que está nos destruindo e colocando uma cunha entre nós e Deus. Trombeta número 7. O templo de Deus no céu se abre com relâmpagos, granizo e um terremoto. Isso prepara o terreno para introduzir a última fase do julgamento de Deus, que são as 7 taças de sua ira. Taça número 1. Quando esta taça é derramada, toda pessoa que tem uma marca da besta recebe feridas severamente dolorosas e ferve. Taça número 2. Isso é derramado no mar e o transforma em sangue. Neste ponto, toda a vida marinha morre. Taça número 3. Isso é despejado nos rios e nascentes. Agora, cada última gota de água doce também se torna sangue. O anjo que derrama esta taça faz uma declaração importante. Em meio a toda a xinga ao nome de Deus por conta dos acontecimentos que estão decorrendo, o anjo diz: justo és tu, ó Santo, que é e que foi, pois trouxeste esses julgamentos. Porque derramaram o sangue de santos e profetas, e lhes deste sangue para beber. É o que eles merecem. Devemos lembrar que Deus é, com certeza, amor, misericórdia e graça, mas que Ele também é reto e justo. Para que Ele possa fazer as coisas corretas e trazer tudo debaixo de sua bondade, o pecado precisa ser lidado de uma vez por todas. Taça número 4. Essa taça, surpreendentemente, é derramada sobre o sol. Isso faz com que o sol queime tanto que as pessoas ficam queimadas. Isso faz com que as pessoas blasfemem cada vez mais o seu nome e continuam sem qualquer arrependimento. Taça número 5. Essa taça é derramada sobre o trono da besta. Não há tempo aqui para expor esse conceito, mas a besta está sendo adorada neste momento no lugar de Deus. Quando isso acontece, o reino inteiro é lançado nas trevas. As pessoas rangem os dentes pela dor que já passaram, e essa escuridão torna tudo ainda pior para elas. Uma possibilidade que as pessoas acreditam é que agora, em vez do sol escaldante, o sol não existe mais e está muito frio, e isso é uma dor nova, juntando-se as feridas e a carne queimada. Sexta taça. Aqui, o rio Eufrates seca. Paralelamente, demônios começam a realizar sinais, se alinham e se preparam para lutar contra o Senhor quando ele chegar. Sétima taça. Essa taça final é derramada no ar. Uma voz forte proclama: está feito. O pior terremoto que a humanidade já viu toma conta neste momento. Jerusalém é dividida em 3 partes, e o resto das cidades das nações caem. Ilhas e montanhas desaparecem. Há destruição total por todos os lados. As pessoas restantes ainda estão gritando blasfêmias sobre Deus, e pedras de granizo pesando cerca de 45 quilos começam a cair sobre elas. Depois de todos esses julgamentos, Jesus retorna e acerta as coisas. Os santos vivem com seu Salvador por 1000 anos. Um reino em que Cristo reina e mostra como é a verdadeira justiça e liderança. Depois disso, Satanás é preso para sempre, e os santos vivem com Cristo eternamente no novo céu e na nova terra. Ali não existe pecado.
não há tristeza nem dor. Se você não for salvo, você pode resolver isso hoje, admitindo seu pecado diante de Cristo e pedindo para Ele te salvar. Se você for salvo, vamos usar tudo isso como motivação para alcançar os perdidos. Todas essas coisas que vimos estão diretamente à nossa frente. Elas podem facilmente acontecer em nossa vida ou começar a qualquer momento. Não podemos permitir que esses terrores que vimos não movam nossos corações para alcançar as pessoas.